Agora nós já estamos nos encaminhando para a descrição dos fenômenos de transferência de calor com mudança de fase, líquido-vapor e vapor-líquido, propriamente ditos. Tá? Nós vamos começar pela ebulição e principalmente na ebulição, a análise dimensional é bastante importante para apresentar ou para definir alguns grupos adimensionais, né, com base em variáveis relevantes do problema, como está mostrado aí no slide, né, e em fazendo isso, né, nós conseguimos vamos conseguir através de um experimento clássico definir alguns regimes de ebulição, né, e nesses regimes de ebulição alguns desses parâmetros vão ser mais importantes do que outros, tá? Então a análise dimensional é bastante importante para poder definir quais efeitos são importantes, tá? Então, olhando para essa expressão que está aqui, né, nós temos que o H, num processo de mudança de fase, vamos fixar na ebulição, porque fica mais fácil de falar de exemplos, né, ele vai ser dependente de alguns parâmetros, sejam eles efeitos ou propriedades, tá? Então, por exemplo, nós já sabemos ou temos o sentimento de que o H vai depender fortemente do superaquecimento da parede, quando a gente estiver na ebulição, certo? Por quê? Isso já é assim, por exemplo, na convecção natural. Então, imagina ferver água numa chaleira, né? Quanto maior é o superaquecimento da parede, ou quanto mais elevada é a temperatura do fundo da chaleira para uma dada temperatura de saturação, é intuitivo imaginar que mais bolhas serão geradas, certo? Mais bolhas sendo geradas, eu vou ter uma maior turbulência no escoamento, vou ter uma maior agitação no escoamento e, consequentemente, o coeficiente de transferência de calor tenderá a ser maior, certo? É claro que o empuxo também é um efeito relevante, importante, né? É só a gente imaginar que quando uma superfície aquecida é voltada para cima, uma bolha que ali é gerada, ela vai se desprender e por empuxo vai se afastar da superfície, né? E em se afastando da superfície, ela vai abrir espaço para que um líquido frio tome o seu lugar e consiga resfriar a superfície de uma forma mais efetiva, né? Se eu tenho a superfície aquecida voltada para baixo, né, esse efeito já não é tão exatamente assim, né? A bolha vai tender a subir, mas a própria superfície vai impedir que ela suba, né? E numa situação mais extrema, né, eu poderia ter também uma superfície vertical, mas numa situação mais extrema eu posso ter até ausência de gravidade, né? E aí, na ausência de gravidade, o efeito é completamente diferente. Então, é óbvio que o empuxo, tomando as diferenças entre as massas específicas das fases ali, né, líquido e vapor, vai ter um efeito muito grande, né, tá? Muito relevante. Assim como a entalpia de vaporização, o calor latente, né? E aí ele entra como, né? O calor latente é a energia necessária para mudar de fase uma unidade de massa, por exemplo, 1 kg de uma substância. Se aquela substância tem um HLV baixo, significa que eu preciso de pouco calor para transformar líquido em vapor, né? Ou uma determinada unidade de massa de líquido em vapor, né? E aí, ao transformar de líquido em vapor, eu induzo expansão no escoamento, né? Tem todo esse efeito de superaquecimento, geração de bolhas, então é óbvio que a entalpia de vaporização desempenha um papel importante, né? Assim como um comprimento característico L, né, obviamente, um diâmetro, né, sempre existe um comprimento característico importante. Uma outra variável que eu acabei pulando aqui é o sigma, que é a tensão interfacial, né, que é a quantidade de energia que eu preciso para gerar uma unidade de área, ou uma unidade de corda, melhor dizendo, né,
Não, diária. Quantidade de energia que eu preciso para gerar uma unidade diária de interface, né? Então, no momento que surge uma bolha, né, é necessário realizar trabalho para que aquela bolha cresça, né? Para que ela surja e para que ela cresça, né? E esse trabalho ele pode ser visto como ser expressado como uma variação de uma energia potencial, no caso uma energia de superfície, né, para de área interfacial, certo? Então essa tensão interfacial, né, ela é importante também, né? Se o material tem uma tensão interfacial alta, eu preciso de muita energia para esticar aquela interface e fazer a bolha crescer, certo? Se ele tem uma tensão interfacial baixa, menos energia é necessária para fazer a bolha crescer, né? Então é basicamente aí que entra o papel da tensão interfacial. E nós temos as nossas propriedades mais conhecidas, né? Como ρ, Cp, K, viscosidade, e geralmente elas entram como sendo da fase dominante, né? Então, se eu tenho bolhas em líquido, seria propriedades do líquido, né? E por aí vai. Então, aplicando o teorema P de Buckingham, né? Tendo 10 variáveis, 5 dimensões, nós chegamos em 5 grupos. Aí que grupos são esses, né? Isso aqui está bem igual no livro do Encroqueira, né? Que grupos são esses? Eu tenho, notem, né, é o que eu quero calcular, o número de Nusselt aqui, HL sobre K, função desses grupos adimensionais. O primeiro que pode aparecer aqui é o número de Grashof, né? Só que é o número de Grashof baseado no termo de empuxo ali que contém ρL menos ρg, certo? Tá? Então, é o empuxo de diferença de densidade entre as fases. Tá? Aqui eu tenho outro número adimensional, que é o número de Jacob, né? Que ele relaciona, aqui em cima nós temos uma energia latente, aqui deveria ser TS, tá pessoal? Superaquecimento da parede, né? Desculpa, aqui uma energia sensível relacionada ao superaquecimento da parede, né? Se a parede está acima da temperatura de saturação, aquela energia que eventualmente vai ser utilizada para energia de excesso, que eventualmente vai ser utilizada para gerar o vapor, né, dividido pela energia necessária para gerar o vapor, né, tá? Aqui o HLV. Nós temos também um número de Prandtl, né, que aparece o μCp sobre K da fase dominante, né? E por último nós temos um número aqui que é o número de Bond, né? Que é exatamente uma relação entre forças de empuxo e forças de tensão interfacial. Tá? Então notem que nós temos aqui 3 números novos que apareceram. Né? Esse Grashof não é tão novo, mas ele é novo porque agora ele tem uma relação de diferença de densidade de duas fases. Né? Então o número de Grashof é bifásico, mas apareceu novo o número de Jacob e o número de Bond aqui, né? Que eu só mostro nesse outro slide em maior destaque. Tá? O número de Grashof equivalente, uma relação entre forças de empuxo e forças viscosas, né? Esse empuxo é um empuxo bifásico. O número de Bond, relação entre forças de empuxo e de tensão interfacial. Então, quando eu quero expressar fisicamente esse efeito do número de Bond, basta olhar para essa figurinha aqui, né? Esse aqui é uma bolinha de vapor, né, que se formou junto à superfície aquecida, ela está querendo se desprender, eu tenho o seu volume aqui, né, que expressa a força de empuxo, basicamente, né, um ρL menos ρg, um peso aparente. Esse empuxo está, digamos, puxando a bolha para cima, que quer se desprender, mas eu tenho aqui, ao redor do pescoço dela, uma força de tensão interfacial que está impedindo que ela suba, tá puxando ela para baixo, né? E essa força interfacial é uma força que age aqui em toda a periferia do pescoço, né? Tá? Okay? E o número de Jacob é uma relação entre uma energia sensível, aqui não necessariamente absorvida, mas pode ser uma energia disponível para mudança de fase, né? Se eu tiver um superaquecimento da temperatura da superfície acima da temperatura de saturação, é uma energia que está disponível para prover, né, aquela
energia necessária para mudar de fase, e a energia latente, né? O calor latente. Tá? Então são números que podem aparecer aí nas correlações e a gente já sabe por que eles estão ali, tá? Quais são os efeitos que eles estão buscando descrever, tá certo? Existe uma outra, e eu vou passar por isso aqui bem rápido, porque é bem intuitivo. Existem classificações, né? Uma outra forma de se classificar os escoamentos com mudança de fase, de acordo com algumas categorias. Né? O primeiro é com relação ao movimento do líquido. Né? Se eu tenho uma ebulição dita em convecção natural, ou seja, dentro de um vaso, de um reservatório, um processo de ebulição aquecido aqui por baixo, né? Esse fenômeno recebe o nome de pool boiling, né? Uma ebulição num reservatório. Né? Então aqui, claro, há movimento do líquido, sim, mas esse movimento ele é um movimento típico de convecção natural, ou seja, ele é induzido pela movimentação das bolhas, cuja formação é propiciada pelo processo de aquecimento. Então, se eu cesso o processo de aquecimento, eu cesso a geração de bolhas, né, e eu cesso o movimento macroscópico do líquido. Isso tem todas as características de convecção natural. Na ebulição em escoamento, né, que a gente chama de flow boiling, o líquido se movimenta de forma independente. Né? Eu tenho, por exemplo, uma bomba que empurra o líquido através da canalização, né, como está mostrado aqui, de uma tubulação, e aí o calor vindo pela parede, seja ele nos tubos de uma caldeira, né, o aquecimento por efeito Joule, não importa, as bolhas vão se formar junto à superfície, né, e vão se desprender e vão avançar no escoamento, até que o título de vapor se torne igual à unidade. Né, tá? Mas o que promove a movimentação do fluido não é o processo de transferência de calor. Tem uma bomba lá, né, que bombeia o fluido, né, e ele se desloca. Tá? Então não há muita distinção com relação ao que a gente já conhece. Com relação à temperatura média longe da superfície aquecida, isso também é uma forma de se classificar, é uma categoria com a qual a gente pode classificar. Nós temos dois exemplos, uma de ebulição subresfriada, né, onde a temperatura média do líquido é menor do que a temperatura de saturação, que seria esse caso aqui. Né? Então eu tenho a água ainda subresfriada longe da superfície, né? Ou seja, 80 graus Celsius, como a atmosfera está com 20 graus, né, abaixo aí de subresfriamento, enquanto que aqui junto da parede eu já tenho uma temperatura bem mais alta do que a temperatura de saturação, de modo que eu tenho uma energia disponível, necessária para que o processo de mudança de fase aconteça. Tá? Então isso caracteriza uma ebulição subresfriada. Né? Enquanto que na ebulição saturada, né, a temperatura média do líquido longe da superfície é a temperatura de saturação. Tá? Então aqui nesse caso 100 graus Celsius para uma atmosfera. Tá? Então vale a pena lembrar que junto da superfície aquecida a temperatura local é sempre maior do que a temperatura de saturação, justamente porque eu preciso de uma energia de excesso para promover a mudança de fase e a geração de bolhas. Tá? É claro que num sistema fechado, né, ou semi-fechado como esse daqui, eventualmente o aquecimento vai levar à condição de ebulição saturada. Né? Então, nessa condição de pool boiling, a ebulição subresfriada é uma situação transiente, tá? Desde que não haja uma retirada de calor daqui. Mas, por exemplo, nos tubos de uma caldeira, né, pode ser que eu tenha também ebulição subresfriada em regime permanente. Né? Tá? Isso porque, voltando aqui, né, junto da superfície, mesmo que aqui no meio, o desenho não favorece, né, mas mesmo que aqui no meio eu ainda tivesse uma condição subresfriada, eu posso ter já a geração de bolhas aqui próximo da parede. Tá? Então, no próximo slide, né, já estamos quase 15 minutos, nós vamos falar sobre o experimento de Nukiyama, que é o experimento clássico aí que define os parâmetros, as grandezas relacionadas à ebulição nucleada. Tá bom? Então eu vou parar o vídeo aqui e no próximo a gente grava e fala da curva de Nukiyama, o experimento de Nukiyama.